Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, então, alguém pergunta a Jesus, enquanto Jesus vai seguindo e prosseguindo o caminho para Jerusalém: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Essa é uma pergunta interessante, né? Essa é uma pergunta curiosa. É muita gente, é pouca gente que vai para o céu? É muita gente ou pouca gente que vai para o inferno? Quantos seriam? Enfim. E aí Jesus vai colocar aqui uma resposta para o homem que não diz nem que é pouco nem que é muito, mas apenas dizendo que muitos tentarão e não conseguirão. Então, de algum modo, Jesus está dizendo aqui para nós que o céu não é coisa tão fácil. Segunda coisa, que é fácil se equivocar de que estamos indo para lá. Então, primeira coisa, que não é fácil, muito fácil como parece, ir para o céu. Jesus vai dizer no versículo 24, então, Lucas 13, 24. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão entrar pela porta estreita. A porta do céu é estreita. E a porta do céu é o próprio Jesus. Porta estreita é Jesus. Portanto, faça todo esforço para entrar por mim. Eu sou uma porta estreita. Jesus nos estreita, Jesus nos afunila. Diante de Jesus e da porta que Ele é, a gente vê que no mínimo nós vamos ter que precisar murchar a barriga, senão não passa. É o caráter de Cristo que nos faz passar pela porta estreita. E o que é a porta estreita? A porta estreita é tudo o que foi dito até agora no Evangelho de Lucas, tudo que nós estamos escutando todos os dias. Isso é a porta estreita. Então, se a gente pegasse a nossa Bíblia, nós estamos em Lucas 13, 24, e a gente começasse a folhear para trás, nós vamos entender o que é a porta estreita. É o Evangelho e as suas propostas, é o Evangelho e as suas verdades. E não é uma porta larga, o que a gente escuta todos os dias aqui no Evangelho de Lucas. Não é porta larga. Não é? É porta estreita. Então tudo isso é a porta estreita, é o próprio Jesus. E ele está dizendo: muitos tentarão entrar no céu e não conseguirão, porque não estão indo para lá através da porta estreita. E todos os dias nós estamos ouvindo também a primeira leitura sempre da carta de São Paulo aos Efésios. E agora nós já estamos no capítulo 6. E hoje então São Paulo vai falar de alguns níveis de coisas que nos estreitam também. Hoje o assunto é os filhos, os pais, o patrão e o empregado. Também são âmbitos da porta estreita, né? Então, a primeira coisa que ele vai dizer, Efésios 6:1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro e único mandamento que tem uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. O honrar pai e mãe é uma porta estreita. Dependendo do pai e da mãe que você tem, essa porta é mais estreita ainda. Mas veja, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo em Deus. Honra teu pai e tua mãe. Honrar é um ato. Honrar é algo muito mais profundo do que obedecer. Sem obediência não existe honra. Mas só obediência não traz honra. Honrar é trazer louvor, contentamento, gosto. Isso é trazer honra. Honrar alguém é trazer um contentamento, uma alegria. Honrar é trazer louvor público, né? É você que é mãe da fulana? É você que é vó da fulana, vô do fulano? Sou, por quê? O que aconteceu? O que aprontou dessa vez? Não, nada. É que é uma gracinha, parabéns, hein?
Pronto. A pessoa foi honrada. E a palavra não diz que tipo de pai tem que ser honrado, só diz que se é pai tem que ser honrado, né? Só diz que se é pai tem que ser honrado. E quanto pior o pai, maior então é a recompensa da honra para o pai ruim, maior é o questionamento dessa honra para o pai ruim, né? E maior um dia vai ser o quebrantamento no coração do pai ruim. Mas o mandamento é para o filho: honra teu pai e tua mãe. E é aqui que nós vamos ser julgados, se a gente trouxe ao longo da vida, e quanto trouxe, de honra, alegria, contentamento, alívio para o pai e para a mãe, ou de desgosto para o pai e para a mãe. Mas aí vai falar dos pais também. Filho também é uma porta estreita, né? Quem tem sabe. Versículo 4. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Tem Bíblia que diz assim, é uma pedagogia inspirada pelo Senhor. Pais, não revolteis os vossos filhos contra vós. Então, ser pai não é só mandar e dizer o que pode, não pode, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. Não cause revolta contra você. E sim, dependendo do filho que você tem, essa porta é mais estreita ainda, né? Porque tem uns que parece que já vieram, não sei de onde. Parece que já nasce difícil alguns, na verdade. Bom, mas aí cada um é que sabe, né? Se o filho é muito estreito, pouco estreito. A palavra está dizendo, pai, mãe, não cause revolta no vosso filho, mas para educá-los, recorrei a uma disciplina, a uma pedagogia e aos conselhos que vêm do Senhor. Portanto, a educação do filho está em vista de gerar nele o caráter de Cristo. A educação do filho e da filha está em vista de gerar nele ou nela um Jesuizinho, uma Jesuizinha. E muitos pais, mesmo dentro da igreja, educam seus filhos para serem, no máximo, um cidadão de bem. Não causar muita bagunça por aí, não me trazer muito trabalho para dentro de casa. Mas a mentalidade, os valores mais profundos são valores pagãos, mundanos, como de todo mundo. Portanto, quando Paulo aqui fala de conselhos, ou na sua Bíblia aí, de pedagogia inspirada pelo Senhor, tem a ver com moldar o caráter e as perspectivas, a mentalidade lá dentro do coração. E aí vai falar então dos escravos e dos senhores da época. Primeiro vai falar para todo aquele que está na categoria de empregado, os escravos da época. Até porque a escravidão da época, em muitos lugares, e também para aqueles que Paulo escreve, é uma escravidão um tanto quanto e até mesmo bastante diferente da escravidão brasileira, que a gente conheceu, a escravidão do negro, da senzala e do chicote. Ser escravo de alguém era ser o servo, era ser o empregado sem liberdade, sem salário, todavia, contudo, entretanto, muito diferente do que a gente viu, essa escravidão do negro, do africano. Mas, em todo caso, ainda escravidão, né? E, em todo caso, ainda com os senhores, o patrão, com um tanto de direito bastante exacerbado, imoral mesmo, toda essa situação aqui, que Paulo parece não se dispor a resolver, porque talvez não fosse ocasião, não fosse lugar, nem instância. Ele está regulando o coração das pessoas, né? Então, olha lá o que ele diz, para os escravos, a partir do versículo 5. Fala sobre a obediência, o coração sincero. Versículo 6, diz ali, não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravo de Cristo, que se apressa em fazer a vontade de Deus. Versículo 7, sirvam de boa vontade como se vocês estivessem servindo a Deus e não a homens. Aqui está a porta estreita do trabalho diário, daquilo que a gente tem que fazer no dia de hoje. Fazer não para os olhos, não para os homens, mas como se eu estivesse fazendo para o próprio Jesus aquilo que eu vou fazer hoje. Dedicar a Jesus tudo aquilo que a gente vai fazer hoje, não só a oração, a missa, as coisas religiosas mesmo, mas as coisas do dia de hoje. Estou fazendo para Cristo, é Cristo no outro que eu faço. E sim, quem tem patrão sabe, patrão muitas vezes é uma porta estreita, e dependendo do patrão que se tem, mais estreita ainda. Agora ele vai falar também aos senhores, né? No versículo 8 ele resume um pouco essa questão do cotidiano nosso como um lugar de santificação, quando ele diz assim, vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor de Deus. O bem que se faz, a gente recebe como pagamento, depois do próprio Deus. Talvez seja aqui que o povo criou aquele ditado, que diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Não é verdade? E esse tal do aqui se faz, aqui se paga, independe muito da sua bondade ou da sua raiva. Aqui se faz, aqui se paga. Olha o que ele está dizendo. O bem que se faz, seja ele, quem está fazendo o bem, escravo ou livre, tornará a recebê-lo do próprio Deus. Deus é o nosso fiador, Deus é o nosso pagador. E aí ele vai falar dos senhores, dos patrões. Porque sim,
ter empregado também é uma porta estreita. E dependendo do empregado que a gente tem, contrata, a porta é mais estreita ainda também. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os vossos escravos. Deixai de lado a ameaça. É assim que diz aqui essa tradução, né? E por que deixar de lado a ameaça, a violência contra o empregado? Contra o escravo na época, né? Então era mais do que empregado, era escravo. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele, do Senhor, não há acepção de pessoas. Paulo está falando aqui da dignidade do ser humano. Olha o que ele está dizendo para o Senhor que tem escravo. Você sabe que o Deus do teu escravo é o teu Deus, e que o teu Deus também é Deus do teu escravo. E diante de Deus, não há acepção de pessoas, ou seja, não há ser humano menos digno. Então, deixai de lado toda a ameaça. São portas estreitas para a gente passar na vida. Não as únicas, tudo aquilo que está sendo proclamado todos os dias também é porta estreita, mas então especificamente desse trechinho da carta aos Efésios. E aí então nós voltamos lá no Evangelho. A porta é estreita. E aí Jesus está dizendo então, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. E aqui está, meus irmãos, parece então que o que nos salva não é o sucesso do esforço, é o esforço. Deus olha o esforço. Ah, padre, Deus sabe que eu não consigo. Tudo bem, Deus está vendo que você não consegue e a gente também está vendo que você não consegue. Mas Deus está vendo todo o esforço possível? Fazei todo o esforço possível. Veja, meus irmãos, existe em nós uma capacidade para o bem. Existe em nós uma capacidade para a correspondência para com Deus. E Jesus está falando, não economiza nisso, nem deixe na preguiça isso. Fazei todo o esforço possível. E sim, é possível fazer um pouco mais de esforço, possivelmente, do que temos feito. Todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Então, porque não é fácil. Muitos tentarão e não conseguirão entrar. Agora vamos ver a segunda questão da porta estreita. Primeiro, é difícil. Segundo, tem gente equivocado aí. Tem gente achando que entrou. Tem gente achando que vai entrar, mas não vai entrar. Então, não só é difícil, como se presta ao equívoco, à ilusão. Versículo 25. Uma vez que o dono da casa se levantar, fechar a porta, vós, do lado de fora, vós quem? Quem é esse vós aqui? Jesus não estava pregando num prostíbulo. Jesus não estava pregando numa boca de fumo. Jesus não estava pregando na região dos samaritanos durante um culto idolátrico dos Baais. Vós quem? Os discípulos. Ele está falando com quem aqui? Com os discípulos. Ele não está falando com aquela nossa cunhada, com aquele nosso amigo, com aquela nossa ex-sogra ruim. Ele está falando com os discípulos. E vós, do lado de fora, começaram a bater. Quem vai ficar batendo do lado de fora? Os discípulos. E gritando lá para o lado de dentro. Quem é que está do lado de fora gritando para o lado de dentro? Os discípulos. Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá lá de dentro, não sei de onde sois. Mas que estranho, versículo 26. Então vós quem? Os discípulos, começareis a dizer, mas nós comemos e bebemos diante de ti. O que é comer e beber diante de Jesus? O altar, a Eucaristia e a missa. Não se come e bebe diante de Jesus no sofá de casa. Não se come e bebe diante de Jesus com uma Ave Maria preguiçosa para dormir. Não se come e bebe diante de Jesus vestindo todo mundo de Papai Noel, fazendo uma ceia, mas não vindo à missa do Natal. O que é comer e beber diante dele? É a Eucaristia. Nós comemos e bebemos diante... Está lá fora gritando, né? Então vamos. Nós comemos e bebemos diante de ti. Tu ensinaste, hastes, em nossas praças. Ou seja, a gente deixou você ensinar nas nossas praças, a gente abriu espaço na nossa cidade. Olha só, isso aqui é uma praça nessa cidade, é a igreja. Nossa praça, o nosso YouTube é a nossa praça. Hoje o mundo está na palma da nossa mão. A gente ouviu tanta pregação sua. A gente até construiu uma... E que praça, hein? Você ensinou lá nas nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde vocês são. Nunca vi.
Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Portanto, é difícil entrar. Segundo, muita gente acha que vai entrar e não vai entrar porque é iludido. E o que os iludiu? O que os iludiu? A mesa e a praça. O altar e a igreja os iludiu. Muitas pessoas juram que vão para o céu. Juram mais ainda que sabem quem é que vai para o inferno. Não é assim? Tem gente que jura que vai para o céu. Mas mais do que isso, ela tem absoluta certeza de quem é que não vai para o céu. Iludidos. E o que foi que os manteve cativos na ilusão? A Eucaristia e a pregação. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. E junto então aqui com a injustiça tem uma outra. Se praticava a injustiça, mas gostava assim tanto de altar e igreja, cometia um outro pecado. O pecado de usar o santo nome de Deus em vão. Não tomar seu santo nome em vão. Sobretudo para justificar e esconder a injustiça que vive, que faz, e a imoralidade que se está. Não se usa o nome de Deus em vão. Gente assim, que um dia vai chegar na porta do céu, jurando que entra, jurando que sabe quem é que não vai estar do outro lado da porta do céu. Iludidos com o altar e com o evangelho, porque tem na boca, de modo vão, o nome de Deus. E usa do nome de Deus para se manter na sua injustiça, para praticar as suas injustiças, para se manter nas suas imoralidades, para se esconder no nome de Deus. Isso é o nome de Deus em vão. Não se usa o nome de Deus em vão. Não se usa o nome de Deus em instâncias erradas. Meus irmãos, o mundo e o ser humano, ele é curado pela palavra. Só existe cura, só existe mudança num coração e numa mente pela palavra. O ser humano foi feito pela palavra. Deus fez o mundo como? Com a mão? Deus fez o mundo com a palavra. Deus não tocou no mundo. Deus disse, haja luz, seja feita a terra, o mar, que se separe agora peixe e passarinho. Na palavra, Deus fez o mundo. O ser humano é feito, estruturado em palavras, em conceitos. Só que quando essas coisas ficam vãs, na boca de qualquer um, usado por qualquer motivo, dito em qualquer lugar, a palavra que tinha o poder de curar, de convocar, ela ficou vã. Ela perdeu a sua força. Quando Deus, Cristo, Jesus e toda a linguagem sagrada vai para a boca vã, para o assunto vão, para objetivos vãos, tudo isso vira coisa vã. Perde a força, está esvaziado de sentido. É por isso que não se toma o santo nome de Deus em vão. Porque se ele é usado de modo vão, próxima vez que você fala ele perde o efeito. Ele perde a força. Usado de modo vão. Mas o que manteve esses homens, essas pessoas, né, homens e mulheres aqui? Jesus está contando uma parábola para dizer do que vai acontecer um dia. Por que eles estão batendo na porta do céu? Porque eles juram que vão entrar. Eles não estão nem entendendo por que a porta está fechada para eles. Afinal de contas, ninguém me esperou chegar, gente. E por que estão tão convictos? Mas eu comi e bebi. Comi, bebi, permiti, promovi, patrocinei a praça ainda, ué. Eu não vou entrar? Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Veja, praticar a injustiça na Bíblia aqui. Injustiça é a não observância de algum mandamento por consentimento. Eu sei que é pecado, mas o que tem? Se fosse ver. Injustiça aqui também é todo mal feito ao outro e ao próximo. E tem muita gente que pode estar iludida. Você e eu podemos estar iludidos. Porque comer e beber, nessa mesa a gente come, nessa praça a gente escuta. É verdade? Mas e a prática da justiça? Se a gente vive na prática da injustiça contra Deus, ferindo um dos mandamentos, e contra o próximo, nós estamos em injustiça. Mas quem assim vive na injustiça, vive na ilusão. Por quê? Porque se usa do nome de Deus de modo vão. Põe Deus na boca, põe Deus na roupa, não põe Deus na prática. A gente põe Deus na boca, na roupa. Em tantos lugares a gente põe Deus, ostenta Deus. Mas a prática da vida com os mais fracos, com os mais pobres,
com os pecadores, com quem nos desagrada é qual? E Jesus então aqui está dizendo para você e para mim, nenhum de nós vai ser julgado pelos nossos adesivos. Nenhum de nós vai ser julgado pela nossa estética, mais cristã ou menos cristã. Mas pela prática das coisas justas. Só que se a gente não cuida, meus irmãos, este altar e essa praça não nos liberta, não nos amadurece, não nos questiona. Mas esse altar, essa praça, nos ilude, vira uma máscara, e quando não, vira um porrete para dar no lombo dos outros, vira uma pedra para atacar nas pessoas. Se a gente não cuida, e eu estou falando de você, eu estou falando de mim, esse altar e essa praça não nos cura, não nos amadurece, não nos assemelha a Jesus Cristo, coisíssima nenhuma, mas vira um pedaço de pau, vira uma lajota para dar nos outros. Entende isso? Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com tanta gente. Não vos conheço. E aí Jesus fala como é que é o lugar de fora. Ali, do lado de fora, haverá choro, ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Qual é a maior dor do inferno? A maior dor do inferno é ver Deus. É ver Abraão, Isaque e Jacó. A maior dor do inferno é ver o céu e lá não estar. Só que, meus queridos, nessa vida, nessa terra aqui, a gente também vê o céu. Aqui a gente também vê Jesus. E quantas vezes a gente vê e não deseja? Vê e não quer. Vê e quer longe. Isso fica planificado no inferno. Muitas vezes você e eu nessa vida aqui, nessa terra, a gente vê Deus sim. A gente vê Jesus sim. Lá onde Jesus está. E a gente não deseja, a gente não quer. O que é o inferno? O inferno é a planificação dessas nossas escolhas. O inferno é a planificação desses desejos que a gente atuou aqui, ou dos desejos que não atuou, assim como o céu também. Quantas vezes a gente vê Deus, vê Jesus e o desejo, a gente se move em direção, pela fé, por um desejo interior que não tem nada a ver com emoção. Desejo aqui enquanto ato de vontade, enquanto ato de assentimento à fé. E o que é o céu? O céu é a planificação dos desejos, desses atos de vontade e de fé na terra. Vai ficar pleno um dia. Tudo vai ficar pleno um dia. Então tudo que está em mim vai ficar pleno um dia. E aí essa plenitude, para alguns chama céu, para outros chama inferno. E lá no inferno, ó, vocês vão olhar para cima e vão ver. E é a dor de ter negado, rejeitado, não desejado, não buscado isso. De não ter feito o esforço possível por isso. Aí ele continua, versículo 29. A outra dor do inferno. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Gente que a gente nem conhece. Gente que a gente não imagina. E gente que a gente não apostaria. E tomarão lugar na mesa do reino de Deus. Vão se sentar ao redor do banquete eterno, do altar eterno do céu. E assim há últimos que serão primeiros. Esses últimos aqui que serão primeiros, no Evangelho de Lucas, uma imagem dos pagãos. Os pagãos foram os últimos a serem evangelizados. Na Bíblia, pagão é todo aquele que não é judeu. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros, que são os judeus de nascimento, herdeiros de Abraão pelo sangue. E os primeiros, aqueles que tiveram grande oportunidade de ouvir Jesus. E os primeiros, aqueles que humanamente falando têm um acesso mais fácil a Deus. E aí entramos todos nós, os primeiros, porque já nascemos pai, mãe, vovó, bisavó, todo mundo era católico, eu também sou católico. Para nós é tão fácil, é tão simples esse relacionamento com esse altar, com essa praça. E primeiros que serão últimos. Tem uma piadinha que diz assim, então, para terminar, que o céu é o lugar de duas surpresas. É o lugar onde você entra e vai ficar surpreso, perguntando, mas fulano não veio? Não, não veio. E a segunda surpresa do céu, olhar para vários e dizer assim, mas você aqui? Eu aqui. Então no céu nós vamos ver duas surpresas. Gente que a gente jura que está lá, não vai estar. Gente que a gente jura que não ia estar na primeira fila. Porque para além das nossas aparências, existe as nossas práticas, o nosso coração e os nossos segredos. E ali Deus sabe, ali Deus vê. E é aí que a gente se ilude. Portanto, irmãos e irmãs, façamos todo o esforço possível.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.